Você sente que a qualquer momento o idoso que você cuida pode explodir por algo bobo? Um banho, uma troca de roupa ou um rosto que deveria ser familiar viram motivo de gritos e de agressividade. O que quase ninguém te conta é que existe um gatilho biológico escondido no cérebro dele. Um alarme de pânico que parece que está travado, tocando o tempo todo. E se você não souber como desarmar esse alarme hoje, a agressividade vai só piorar. Mas neste vídeo eu vou te mostrar exatamente onde esse botão está e como você retoma a paz na sua casa com 5 atitudes simples que você consegue fazer hoje mesmo. Eu sei o quanto é exaustivo dar o seu melhor e receber um xingamento, um empurrão, um beliscão em troca. Mas entenda, ele não está sendo ruim com você. Na verdade, o cérebro dele está mentindo para ele agora. Eu vou te explicar a ciência por trás disso, de um jeito que você nunca ouviu. E te entregar o manual do desarmamento, que vai mudar a sua rotina de cuidador ainda hoje. Mas para você conseguir desarmar esse gatilho, primeiro você precisa entender o que está acontecendo dentro da cabeça dele, que ninguém te explicou até agora. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e há mais de 13 anos eu ajudo idosos e cuidadores de idosos a lidar melhor com o envelhecimento, com as cargas que o envelhecimento traz na lida do dia a dia. Como eu estava dizendo, existe um motivo real para essa agressividade surgir e não tem nada a ver com a vontade ou o caráter do idoso. Presta muita atenção. O que acontece é uma falha grave na comunicação interna entre os neurônios. Imagina que dentro do nosso cérebro existe um vigia que trabalha 24 horas por dia para nos manter seguros. O problema é que no Alzheimer esse vigia parece que perde o juízo. Ele começa a ver a ameaça de morte em um simples prato de comida ou num toque carinhoso para o banho. E presta muita atenção nisso que eu vou te revelar agora. Se você continuar tentando usar a lógica ou bater de frente com quem está com esse vigia em pânico, a agressividade dele só vai aumentar. É por isso que você termina o dia tão exausto e frustrado muitas vezes. Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente quem é esse vigia e por que parou de te obedecer. Entender isso é a única forma de você parar de apanhar emocionalmente da doença e começar a dominar a situação, que eu sei que é o que você deseja. Fica comigo, porque logo depois de te mostrar o que acontece no cérebro, eu vou te entregar 5 atitudes práticas e uma rotina blindada para que o seu dia termine em paz e não com muito estresse. Esse vigia que eu mencionei, ele tem um nome, se chama amígdala. E você precisa entender como ele está sabotando a paz na sua casa agora. Imagina que a amígdala é uma estrutura lá no centro da nossa cabeça, ali do tamanho de uma amêndoa, de uma ervilha. E ela é o nosso centro de segurança. O trabalho dela é vigiar tudo ao nosso redor e perguntar o tempo todo: isso é perigoso? Isso vai me machucar? Em um cérebro saudável, temos um freio para esse alarme, que é o que chama de córtex pré-frontal, uma região na frente dessa região da amígdala. É a parte racional do nosso cérebro que diz: calma, amígdala, é só a sua filha te chamando para tomar banho, não é um inimigo. Por exemplo, no Alzheimer, esse freio ele quebra e o córtex ele atrofia e perde o controle. Sem esse freio racional, a amígdala fica livre para apertar o botão de pânico a qualquer coisa que aconteça na vida do idoso. É por isso que quando você chega perto com a toalha, o idoso não vê o banho, ele vê uma agressão. O coração dele dispara, ele fica tenso, entra em modo de luta ou fuga, agressividade, com grito, empurrão. É na verdade uma tentativa desesperada de se defender de um medo que para ele é 100% real. Agora, se você entendeu que o cérebro dele está mentindo para ele, fica mais fácil de perceber que a agressividade é um pedido de socorro. Existem assim 4 necessidades principais que ele está tentando comunicar e não consegue muitas vezes. A primeira delas eu vou compartilhar com você, é um desconforto físico. Às vezes apenas uma dor ou até fome, sede, que o cérebro ele não está mais traduzindo em palavras e aí por conta disso gera uma agressividade. Pode ser uma dor no pé da barriga relacionada com infecção de urina não diagnosticada ainda, ou constipação, 3 dias sem conseguir ir ao banheiro, com muitos gases, que causa dor abdominal, ele não está conseguindo falar que é isso e fica mais estressado com agressividade. Então a primeira necessidade é prestar atenção se há algum desconforto.
A segunda é uma percepção de ameaça, ou seja, um toque inesperado ou um rosto que para ele deveria ser familiar, por conta de alguma agitação, por conta de uma confusão naquele momento, não interpretado como sendo alguém da família, por questão de defesa, também pode gerar agressividade. Naquele momento ele não percebe que é um familiar, e aí ele se arma e fica agressivo. A terceira necessidade é de um ambiente confuso que gera para a amígdala essa interpretação de que está uma confusão grande e aquilo pode ser uma ameaça. Ou seja, barulho de TV, um entra e sai de pessoas, muitas pessoas falando ao mesmo tempo no ambiente onde o idoso se encontra, isso frita a amígdala dele. E aí, para se defender, ele fica agressivo. E uma quarta necessidade é uma perda de previsibilidade, isso mesmo. A mudança brusca de rotina ou não ter rotina nenhuma durante os dias que se seguem no cuidado do idoso, na casa onde ele mora hoje, também pode ser interpretado com algo que leva a pânico, e esse medo, esse pânico em excesso que o idoso sente, também vai gerar agressividade. Antes de eu te mostrar como desarmar esse alarme agora mesmo, comenta aqui embaixo, você já sentiu que a agressividade dele surgiu do nada por algo que parecia inofensivo? Compartilhe sua experiência aqui conosco, isso ajuda que outros cuidadores também entendam e percebam que não estão sozinhos. Mas agora que você já sabe por que isso acontece, você precisa saber o que fazer para parar o conflito. Presta muita atenção, porque agora eu vou te revelar 5 atitudes práticas que você deve ter para desarmar esse alarme antes que a crise comece. A primeira atitude é mudar o tom de voz e até mesmo a postura. O ideal é que você fale assim num tom mais baixo, com uma voz mais branda, de forma mais serena. Isso vai transmitir para ele mais segurança. É diferente de você falar de forma mais ríspida, de querer dar algum comando como se você estivesse mandando nele. Isso ele vai interpretar de uma forma diferente e acaba que isso vai gerar uma interpretação errada pela amígdala e agressividade como consequência. Em momentos de crise, o ideal é até que você desliga ali a TV se está muito alta, ou o rádio. Às vezes a música ela não está adequada para aquele momento, o idoso não está gostando e isso gera agressividade. A segunda atitude é validar o sentimento dele primeiro, ou seja, escuta o que ele tem para falar. Muitas vezes ele está ali fora da realidade, está falando algo que é irreal, você sabe que é real, mas você não confronta isso, porque se você de cara você já confronta isso, vai gerar frustração. Evitar isso é você ouvir, aí você dizer, eu entendo, mãe, que a senhora está falando, e muitas vezes ela está falando de alguém que já morreu, que está esperando para jantar, por exemplo. E aí você diz, não, olha, ela já ligou, disse que não vai chegar agora, então ele já telefonou, vai se atrasar, então vamos comer primeiro, quando ele chegar a gente bota o dele. Ou seja, você entra no jogo e aí depois você consegue desviar a atenção ali, não fica fazendo com que o idoso fique focado. E também ao mesmo tempo não fica negando, contradizendo ele, porque senão isso gera mais frustração. Porque para ele aquilo que ele está falando é real. E se você nega aquela realidade que ele está falando, você gera frustração, porque é como se ele estivesse recebendo a notícia pela primeira vez. E muitas vezes é alguém que já morreu, que ele está esperando, que venha participar de algum momento, por exemplo, tá? A terceira atitude é que você deve ser objetivo, isso mesmo. A ideia é que você seja objetivo no sentido de fazer uma coisa de cada vez e dar comandos, assim, ordens simples, esperando que a resposta seja rápida, ou até com perguntas simples e que você sabe que a resposta vai ser sim ou não, para facilitar o raciocínio do idoso, a compreensão da sua comunicação. Evitar falar coisas demais ou associar muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, na hora do banho, você vai dar o banho e aí dá um monte de comando ao mesmo tempo, ele não entende aquilo, ele fica mais confuso ainda e pode gerar agressividade. Então, seu objetivo é algo bem interessante, bem importante aqui, como uma terceira atitude. A quarta atitude, mude o foco, direcione ele para uma outra atividade naquela hora que está começando a agitação. Então você percebe que a agitação está começando, você convida então ele para mudar de ambiente. Vamos sair aqui desse quarto, vamos para a sala, ou então o contrário, e mudando de ambiente. Às vezes aquele ambiente está mais barulhento, você vai para o mais silencioso, ou o contrário, não tem nada acontecendo e aí ele está se agitando porque está enfadado, alguma coisa do tipo, você então pode convidar ele para ver um álbum de fotos, que você deve deixar sempre ali à mão, numa gaveta fácil, e ver fotos, pedir para ele contar alguma história daquelas fotos, que isso já muda o foco, ou então colocar alguma música que ele goste, já que não estava ouvindo nada ou assistindo nada, por exemplo. Então, assim, essa mudança de foco muitas vezes faz ele esquecer o que estava começando a agressividade dele e acalmar ele naquele momento, evitando que venha para um pico de agressividade maior.
A quinta atitude, ofereça conforto a ele. Isso mesmo. Às vezes um lanche rápido ou uma bebida quente pode atuar justamente fazendo o que a gente chama de uma regulação sensorial imediata. Ele ali está recebendo uma bebida quentinha, já dá uma acalmada, especialmente se o gatilho que gerou esse começo de agressividade, de tensão, tem a ver com fome ou sede que ele não relatou. Muitas vezes ele está com sede e não diz que está com sede, nem interpreta isso. Mas aí você se antecipa e já traz ali um conforto para ele dentro de uma bebida quentinha ou de algum suco que ele gosta, enfim. Você consegue fazer essa leitura no dia a dia, nessa sua rotina que você já tem e nessa percepção que você já entendeu aí do cuidado que você tem para esse idoso, que eu sei que você cuida com muito carinho. E entendendo que a lida no dia a dia ela é muito cansativa, ela pode gerar muita frustração, ela pode gerar muita sobrecarga, eu criei um treinamento chamado Recomeço, que está na descrição aqui desse vídeo, depois você vai lá e conhece. E nesse treinamento eu lido justamente com a ansiedade. Eu posso te ensinar, inclusive, como você entender, interpretar o que hoje é gatilho para você que gera ansiedade na sua vida, como você consegue lidar melhor com isso, criando estratégias nessa busca de autoconhecimento. É como se você se tornasse meu paciente. Então você, clicando ali, você conhece o treinamento, você vai ver que é bacana, e aí você me acompanha durante um tempo, entende, inclusive monta uma estratégia direcionada individualmente para você ter uma vida mais leve, uma jornada mais tranquila, quando você se entende melhor. E aí menos vezes vai ter crise de ansiedade. Vale muito a pena, eu sei que você vai gostar. E como eu prometi que você sairia daqui com uma solução para hoje ainda, eu vou te entregar um presente que muitos ignoram, que na verdade é um santo remédio contra a agressividade. É justamente a rotina de previsibilidade. O cérebro com Alzheimer, ele odeia surpresas. Então, quando o idoso não sabe o que vai acontecer, a amígdala dispara mais vezes a história do pânico e aí gera agressividade. Por isso, pega papel e caneta, anota aí a rotina, porque esse é o modelo que você vai aplicar para manter o alarme dele desligado. Vamos começar então de manhã ali, sem muita pressa. Vamos imaginar ali que 8 horas da manhã é o despertar do idoso, é um despertar suave, sem pressa, sem agoniar o idoso, porque ele não tem nenhum compromisso, fora aquele momento do café da manhã. É a primeira higiene do dia, então ali tentar já escovar os dentes, no caso se é uma chapa, escovar a chapa, higienizar a boca, já dar uma penteada no cabelo, se senta com calma na mesa para tomar o café nesse primeiro momento. Ali cerca de 9h30 da manhã é o horário de se expor ao sol, que seja ali meia hora, e a ideia não é se expor diretamente ao sol, mas estar próximo ao sol, talvez tenha uma varanda aí na sua casa, na casa do idoso, tem uma janela que é possível abrir a cortina, e o sol vai entrar no quarto, ele vai estar se expondo ao sol da mesma forma, coisa ali de meia hora, também é um horário ideal para poder já começar a fazer alguma atividade. Se ele tem mobilidade, então fazer com que ele faça uma caminhada, pode ser fisioterapia, algum exercício de equilíbrio, por exemplo, tá? Ali por torno de 11 horas da manhã, uma estimulação cognitiva, como música, pintura, ou alguma conversa mais leve, ver fotos, tudo isso ajuda bastante. Meio-dia é o horário do almoço, que seja no ambiente ali silencioso, então desliga a TV, nada de querer almoçar assistindo tela, porque vai atrapalhar demais o idoso. Se ele não tem a capacidade de levar o próprio talher à boca, você estimula isso. O ideal é que na hora da refeição tenha mais alguém sentado com ele, porque eu vejo muito as pessoas pecando nisso. Separa o horário. Não, agora é a hora da mamãe comer. Ela come sozinha ali, depois todo mundo senta. Isso é errado. Ela se sente excluída, inclusive. A ideia é que participe da mesa. Se só tem você junto com ele, então você senta junto e compartilha o momento da refeição. Isso vai ajudar, inclusive, a estimular que ele coma mais, que ele coma por mais tempo, dê mais garfadas, vamos dizer assim. Então, ajuda bastante. Depois do horário da refeição, ali 1 hora da tarde, horário de repouso, de descanso. Se ele vai dormir um pouquinho, que seja pouco mesmo, de 20 a 30 minutos, porque senão pode atrapalhar o sono da noite. Se não vai, senta na cadeira, numa poltrona, reclina ali um pouquinho, descansa, fica ouvindo alguma música, por exemplo. Né? Quando for ali por torno de 3 horas da tarde, 15 horas, pode ser uma atividade sensorial, um lanche da tarde junto, uma conversa, uma coisa leve. A atividade sensorial pode ser algo diferente do que ele fez mais cedo, e aí se fez pintura no horário, pode ser um quebra-cabeça no outro, pode ser alguma atividade de ligar pontos, de caça-palavra, por exemplo, alguma coisa que ele consiga fazer e que seja ali uma coisa leve. 5 horas da tarde, um banho precoce. Enquanto ainda a luz do dia é o ideal para poder fazer essa higiene, preparar o ambiente já antes e já levar o idoso para tomar esse banho. 6h30, ali 18h30, o horário do jantar, um jantar leve, uma refeição mais leve do que o horário do almoço, para facilitar a digestão e uma atividade relaxante na sequência.
Ali em torno de 8 horas da noite, um ritual do sono já é iniciado, onde você pode incluir o chá, além da troca da roupa, né, do pijama, higienização da boca, depois que tomou o chá, ler alguma coisa para ele, ou ele consegue ler, fazer uma leitura, uma conversa leve, sem discussão, somente recordação, uma coisa assim bem bacana, para não agitar no final do dia. A sacada final, então, é essa, que você preste muita atenção dentro da sua rotina. Prestou atenção que o horário ali de 15 horas foi a sugestão de fazer o banho. Essa estratégia é justamente para evitar a síndrome do pôr do sol, porque muitos idosos, ao anoitecer, é que vão ter essa agitação. Dar o banho enquanto ainda está claro impede, inclusive, que o idoso interprete as sombras da noite como uma ameaça, desarmando a agressividade antes mesmo que ela pense em surgir. Seguir essa rotina e aplicar essas 5 atitudes não é apenas organizar o seu dia, é devolver a segurança que o Alzheimer tentou roubar dele. Quando você desarma o medo, a paz volta para sua casa, eu tenho certeza. Para você continuar entendendo como lidar com os desafios dessa jornada e evitar outros erros comuns no cuidado diário, eu preparei um vídeo que vai aparecer agora aqui na tela. Nele eu aprofundo ainda mais em estratégias práticas para você dominar essa situação. Aproveita então para já se inscrever aqui no canal, para que eu possa continuar te entregando e te guiando com mais leveza. Clica agora no vídeo da tela e a gente continua essa conversa lá. Força, cuidador, na sua jornada. Te espero no próximo vídeo.